Muito bom dia a você nesta segunda-feira, 1º de maio de 2023. É uma alegria poder mais uma vez estar nesse canal. Você me conhece, eu sou um discípulo de Jesus na cidade de Guarulhos, meu nome é Valdir. E para você talvez esteja estranhando, nós, a partir de agora, estamos gravando a nossa mensagem às segundas-feiras na parte da manhã. E quinzenalmente, não teremos mais gravações assim semanais, apenas quinzenais. Mas você pode entrar no canal da Igreja de Cristo, no bairro dos Pimentas, né? Dos Pimentas, e lá temos centenas já, mais de uma centena de vídeos, transmissão das nossas reuniões, especialmente a reunião de quarta-feira. Também ao portal igrejadecristo.net, eu tenho cerca de 300 artigos lá à sua disposição, bem como artigos de diversas outras pessoas, escritores, pessoas comprometidas com a palavra de Deus, que é o nosso objetivo aqui. Apenas falarmos da palavra de Deus, essa palavra que é poderosa, é através dela, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, ele diz: tu, porém, permanece nas sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Por isso que aqui é palavra de Deus, nós comentamos, nós fazemos questão de balizar, de fundamentar tudo aquilo que pensamos através das escrituras sagradas. Eu quero, desde já, agradecer aos 359 inscritos e pedir para você, caso você ainda não seja um dos inscritos, por favor, faça sua inscrição. Também quero te incentivar a compartilhar para que outras pessoas possam conhecer esse canal que há mais de 2 anos, desde a época do início da pandemia, nós temos compartilhado as mensagens da palavra de Deus. E você sabe que uma das mensagens que eu já falei aqui é: se você tem uma dúvida bíblica, se você gostaria que nós falássemos de algum assunto bíblico, é só mandar. Você pode escrever nos comentários, no chat, você pode, se você me conhece, por exemplo, tem contato comigo, você pode mandar, que estou nas redes sociais, estou no Facebook, por exemplo, Valdir Silva, e você manda a sua sugestão. Um irmão em Cristo, muito querido, João Patoléia, lá de Goiás, ele levantou uma questão bem interessante. Ele falou assim: olha, grupos evangélicos têm permitido que pessoas que frequentam os grupos, né, pessoas não batizadas tomem a ceia do Senhor. E a pergunta é: uma pessoa não batizada, ela pode tomar a ceia do Senhor? Assim, porque não são todos os grupos, mas alguns grupos estão achando que seria uma maneira de discriminar, então estão dando a ceia do Senhor para pessoas que frequentam e não são batizadas. Então, João, e para você que talvez tenha essa dúvida, o problema aqui que eu vejo é a premissa errada que a maioria dos grupos evangélicos tem. O papel do batismo na maioria dos grupos evangélicos. No mundo religioso, muitas vezes a gente vê na televisão: olha, você que está aí, peça para Jesus entrar no seu coração e você está salvo. Ou então, às vezes numa reunião deles, você faz um apelo assim, emocional, alguém vai lá na frente, levanta a mão, recebe uma oração, e para esses grupos, uma vez que a pessoa chamou Jesus para entrar na sua vida, está salva. Então, nesse sentido, realmente, se já está salva, não teria o porquê não participar da ceia do Senhor. Porém, isso é estranho à Bíblia. No livro de Atos, e nos exemplos do livro de Atos e também nas orientações no livro de Atos, bem como nas epístolas, uma pessoa que não passou pelos 5 passos da fé, que nós já falamos aqui várias vezes: crer, arrepender, confessar, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nesse momento é acrescentada a igreja de Deus, uma pessoa dessa ela não está salva. Lá em Atos capítulo 2, versículo 37, na primeira pregação do apóstolo Pedro, você lembra? As pessoas, quando perceberam que tinham matado Jesus 50 dias antes, eles perguntaram, no versículo 37, que faremos, irmãos? O apóstolo Pedro diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo faz parte. Uma pessoa não batizada, ela ainda não teve assim os pecados perdoados. Ela não é uma nova criatura ainda, ela não é um filho de Deus ainda. E por esse motivo,
o apóstolo assim, Pedro, ele diz tanto que as pessoas não ficaram pensando quando seriam batizadas, ou foram lá levantar as mãos, aceitaram Jesus e batizaram posteriormente. Naquele mesmo dia, de uma maneira assim, até extraordinária, quase 3.000 pessoas, se você for olhar lá no texto, versículo 41, quase 3.000 pessoas aceitaram assim o batismo, foram batizadas e nasceram de novo. O batismo é parte importantíssima assim para uma pessoa. O batismo é a imersão, a palavra batismo significa imersão. E por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 6, explica o que é o batismo. Ele diz no capítulo 6, no versículo 2, ele fala assim, ó, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, pela imersão, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, também nós andemos em novidade de vida. O que é o batismo? Jesus estava na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz. Tiraram ele da cruz e ele foi sepultado. E o que aconteceu? 3 dias depois ele ressuscitou e não morre nunca mais. Pois é. Quando uma pessoa, ela, depois de crer em Jesus como seu único Senhor e Salvador, depois de confessar seus pecados e confessar Jesus como Senhor, conforme Romanos 10, a plano de salvação não se baseia em Romanos 10, como muitos pensam, né? Se com tua boca confessares, crendo no teu coração, não é só aquilo, sim, tem que arrepender, crer, confessar Jesus como Senhor. E depois de confessar Jesus como Senhor, tem que ser imerso, tem que ser batizado, tem que participar do que eu chamo que é a encenação. Ó, na Bíblia, tudo aquilo que advém, que deriva da morte de Cristo na cruz, é importante. Por isso que a ceia do Senhor é importante, porque é um memorial, é uma celebração do que Jesus fez na cruz por nós. Batismo é a mesma ideia. A pessoa, ela morre junto com Jesus e ressuscita, e aliás, Atos 2,38 diz que quando ela ressuscita, ela recebe o dom do Espírito Santo, como aconteceu com o próprio Jesus, quando foi batizado por João, apesar que o batismo de João tinha uma outra finalidade. Então, como é que vai oferecer? O que é a ceia do Senhor? 1 Coríntios capítulo 11, 23 em diante, entre outros textos, diz que naquele momento nós estamos relembrando da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. E quem é que pode relembrar da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus? Quem também, junto com Jesus, morreu, foi sepultado e ressuscitou no momento em que foi imerso, no momento em que desceu assim as águas. Por isso, não tem como alguém que não passou por esses passos, que ainda não conhece, que ainda não creu, não arrependeu, não confessou e especialmente não foi imerso, não tem como ela participar de alguma coisa que tenha a ver com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, que ela ainda não faz parte. Você quer ver um outro texto? Colossenses capítulo 2, versículo 12, que diz o seguinte: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha só, o batismo é um momento, é claro que o batismo em si, ele não salva sozinho. Senão nós poderíamos amarrar as pessoas e batizá-las e elas estariam salvas. Mas o que é o batismo? Quando a pessoa crê em Jesus como seu único Salvador, confessa a Ele, se arrepende dos seus pecados, aí sim ela está pronta, ela entende isso e ela crê que naquele ato de fé e de obediência, digamos mais, ela desceu as águas e quando ela volta, ela é uma nova criatura. Aqui como fala, fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, no qual vocês também foram ressuscitados. Olha só, a pessoa, quando ela passa pelo batismo, se ela entendeu, não é batizar sem a pessoa entender. Às vezes tem grupos que gostam de batizar de baseada. As pessoas vão aceitando, supostamente foram salvas, vamos marcar uma data para ser assim batizada. Isso não é bíblico. Bíblico são os 2.000, quase 3.000 que foram batizados em Atos 2. Bíblico foi em Atos 8, quando nós vemos o eunuco, quando Filipe fala de Jesus e ele entende, ele fala, tem água aqui, o que impede de ser batizado? E naquele mesmo momento ele é batizado.
Bíblico é o carcereiro que depois que entendeu o evangelho, ele disse: como é que você é salvo? Crê no Senhor Jesus, você e sua casa. Paulo pregou o evangelho para ele junto com Silas e na mesma noite ele foi batizado. Lídia, também em Atos 16, né? Tanto Eunuco como Lídia em Atos 16. A Lídia creu em Jesus, a Bíblia diz que Deus abriu o coração dela e depois disso ela foi batizada. Na Bíblia, tanto em ensino como em exemplos, não existe a possibilidade de alguém ser salvo sem ser batizado. Aí você vai me perguntar, mas e se de repente acontece que a pessoa não deu tempo, ela sofreu um acidente quando estava indo ser batizada, ou algo assim. Não, as exceções deixamos que Deus resolve. Deus resolve as exceções. Não sou eu, não é você, Deus resolve. Agora, a regra, ou seja, aquilo que a Bíblia ensina é uma pessoa precisa passar pelos 5 passos da fé. Quer ver mais um texto? 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Ele diz o seguinte: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quanto Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Versículo 21. O batismo que corresponde a isso, veja bem, o batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, olha, salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus. Percebeu? Existe uma correlação, o apóstolo Pedro fala da mesma maneira que na época do dilúvio, as pessoas foram salvas por primeira água, essa mesma água que a pessoa, assim, ela é imersa, ela é agora vos salva, para ter uma boa consciência assim para com Deus. Então, uma pessoa sem passar pelo crer, arrepender, confessar, ser batizada, quando é acrescentada ao corpo de Cristo, ela não está salva. Logo, não pode participar da mesa do Senhor. A mesa do Senhor, lá em 1 Coríntios capítulo 11, é a mesa dos salvos. É a mesa dos santos. E quem são os santos? Os santificados pelo sangue de Jesus. E o momento dessa santificação, ela culmina quando nós somos imersos assim nas águas. 1 Coríntios 11, que foi o texto que eu falei, 1 Coríntios 11, 23, ele fala exatamente isso. Olha só, 1 Coríntios 11, 23, ele diz assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Olha só, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Olha que maravilha. Por isso que a igreja de Deus celebra a ceia do Senhor todo domingo. Todo o primeiro dia da semana, que foi o dia que Jesus ressuscitou, o dia em que a igreja se reúne, nós também celebramos a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, no qual participam aqueles que foram assim selados pelo sangue de Jesus. Então, a pergunta é: a igreja de Deus permite que não batizados participem da ceia do Senhor? Não. Nós, inclusive, quando a pessoa que está presidindo, que está orientando no momento da ceia, a gente já fala, olha, esse ato é um memorial que relembra a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, é somente para aqueles que foram salvos. E entender, já falamos, aqueles que passaram pelo crer, arrepender, confessar e ser imersos nas águas, assim, descido às águas, batizados em nome do Pai, do Filho, assim, e do Espírito Santo. Aí você pode me perguntar: e se na hora que está passando lá o pão, ou está passando o vinho, assim, o suco, que representa o sangue de Jesus, aí alguém que não é batizado vai lá e pega. O que a gente faz? Toma dele? Não tomamos dele. Deixamos que ele participe. Mas depois, ou quem está assim, passou por aquilo, ou talvez, ou mais provavelmente, alguém que convidou vai explicar que aquele ato é somente para as pessoas que entendem. E vamos explicar assim a razão dele assim tomar a ceia do Senhor. Sabe por quê? Porque na própria carta de Paulo aos Coríntios, olha só o que o apóstolo Paulo diz no versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente
será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Olha só, existe um julgamento de Deus para aqueles que tomam da ceia do Senhor sem entender, sem discernir. Então, se a pessoa tomou naquele momento, ela não sabia, ela tomou, a gente não vai tomar o pão dela ou vai tomar o cálice da mão dela, não, deixa ela tomar, mas depois explica. Agora, se a pessoa fala assim, eu quero tomar mesmo assim, ninguém vai me pedir, a gente também não vai usar violência, vai deixar que tome, mas deixando bem claro para a pessoa que ela pode estar incorrendo nesse texto de 1 Coríntios, se tornar réu do sangue de Jesus, porque na verdade ela não sabe o que está fazendo ainda, ela não conhece e ela não passou pelos passos assim da fé. Conclusão, qual é a minha conclusão nessa assim, manhã de segunda-feira? Ceia sem batismo é bíblico? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum, porque a premissa para muitos grupos dar a ceia do Senhor é que entende que uma pessoa sem ser batizada está salva. E isso é estranho à Bíblia. Aí alguém vai me dizer, e o ladrão na cruz? Sim, o ladrão na cruz foi salvo por Jesus. Mas naquele momento a igreja ainda não tinha começado, ainda estava sob debaixo da velha aliança, assim, nem havia o batismo bíblico em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim, o batismo cristão, porque ele foi instituído lá em Atos 2, quando a igreja começou. E ali foi o próprio Jesus que perdoou ele. Quem somos nós para dizer para o Senhor que ele não pode fazer? Mas aquilo ali foi uma exceção, e muitos querem tornar a exceção uma regra. A pessoa precisa nascer de novo da água do Espírito, sem isso ela não pode entrar no reino de Deus, conforme Jesus diz em João capítulo 3. Lembra? Quando Nicodemos vai na casa dele, assim, visitar Jesus à noite, Jesus fala, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando é que a pessoa nasce da água do Espírito? Quando ela crê, se arrepende, confessa Jesus, desce as águas do batismo, recebe o Espírito Santo, daquele momento em diante, essa pessoa se torna uma filha de Deus. Essa pessoa se torna um santo de Deus, uma nova criatura, faz parte do reino de Deus aqui na terra, que é a igreja. Para essa pessoa, sim, todo domingo, ela não somente pode, ela deve participar da mesa do Senhor, que todos os domingos o Senhor está junto com o seu povo, naquela mesa, e ele está se alegrando com o seu povo, que celebra a vitória de Jesus na cruz, por cada um de nós, que nos dará condições de um dia passarmos a eternidade no céu. Fica aí então, João, espero que eu tenha... João, e você que estiver me assistindo, espero que eu tenha tirado as dúvidas. Se você tiver mais dúvidas, pode colocar, escrever no canal. Se tiver uma sugestão de assunto, a cada 15 dias eu vou continuar assim, gravando esses vídeos, e você pode mandar a sua pergunta. Eu não tenho a arrogância de ser sabe tudo, conhecer tudo, mas a partir do momento em que você faz uma pergunta, eu vou na sabedoria de Deus, as escrituras sagradas, lâmpada para os meus pés e luz para os nossos caminhos, e através dela a gente tem condições de assim saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus nos abençoe nesta segunda-feira.